Olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. E esse é o nosso Autoestima no Divã de hoje. E que bom ter você por aqui novamente. Espero que você esteja gostando dos nossos conteúdos, mas eu queria te pedir algumas coisinhas. Eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, caso você não tenha se inscrito. Queria pedir as suas sugestões, os seus comentários aqui também. Queria pedir para você curtir e também compartilhar com outras mulheres que possam ser alcançadas e ser beneficiadas com esse nosso conteúdo. A ideia é que a gente tenha cada vez mais mulheres saudáveis, com uma autoestima cada vez mais plena. E hoje, para o nosso divã, eu trouxe um carinha aqui, que ele pode ser muito legal ou ele pode ser um vilão para a nossa autoestima. E esse carinha é o trabalho. Socorro! Será que você se desesperou agora? O nosso trabalho. Nosso trabalho, ele tem um papel muito importante nas nossas vidas, ou deveria ter. Eu costumo falar que o nosso trabalho, e aí pensando o nosso trabalho com a nossa carreira e a nossa profissão, é o nosso palco de vida. É onde a gente coloca ali a nossa alma, é onde a gente coloca nessa atuação os nossos valores, as nossas qualidades, também as nossas vulnerabilidades. E esse equilíbrio, esse jogo aí de palco deveria ser uma coisa muito mais saudável. Só que eu sei que muitas vezes não é, por várias questões. Como que é o trabalho para você? O quanto o seu trabalho fortalece ou enfraquece a sua autoestima? Vamos pensar nisso? Vamos trazer esse trabalho para o nosso divã para a gente analisar hoje? Por muito tempo, eu achei, antes de fazer o que eu faço hoje, antes de trabalhar com pessoas, antes de trabalhar com desenvolvimento humano e emoções, eu acreditava que a gente tinha uma chance, como se fosse uma fichinha só para um game. E aí, se eu utilizei aquela fichinha para escolher uma profissão e o meu trabalho, acabou. Era aquilo que eu tinha para o resto da minha existência, enquanto eu estivesse aqui na Terra. E por muito tempo eu vivi isso. Para quem conhece a minha história, a minha primeira formação foi em ciências contábeis. Eu fiz ciências contábeis na USP. Trabalhei, estudei ali e entrei como estagiária em uma grande instituição financeira. Depois de estagiária, fui efetivada e fui indo. Teoricamente, tudo parecia ok. Só que num determinado momento dessa minha trajetória, eu entendi que aquilo não era para mim. Só que aí, como eu tinha esse conceito de que era uma única ficha para esse game, eu comecei a me desesperar e me angustiar e falar: caramba, por que tantos amigos, tantas amigas, colegas fizeram a escolha certa e por que eu fiz essa escolha errada? E isso foi me causando uma frustração. Eu ia lidando, tocando a minha vida ali, profissional, pagando o preço para isso em vários sentidos, inclusive com a minha saúde, mas ficava essa sombra para mim de que, caramba, usei a ficha, fiz esse investimento dessa ficha no lugar errado. Só que num determinado momento, num processo terapêutico, depois de ter somatizado, adoecido emocionalmente, fisicamente, de diversas maneiras, eu entendi que eu não tinha só uma ficha, que eu tinha inúmeras possibilidades e que eu poderia, sim, planejar e recalcular as minhas rotas. E foi isso que aconteceu. Só que naquele momento, se o meu trabalho como bancária, como analista financeira estivesse no divã, ele ia dar bastante trabalho. Ou ele deu bastante trabalho para minha psicóloga na época. Só que eu não compreendia muitas coisas. E essa é a minha reflexão. Esse é o meu convite de reflexão para você hoje. Como está o seu trabalho? Como que está a sua relação com o seu trabalho? E aí, barra, a sua profissão, barra, carreira. Como que está tudo isso? É lógico que mesmo hoje, fazendo algo que eu goste muito, que eu entendo que é o meu chamado, que é a minha missão, que é o meu propósito de vida, é claro que eu tenho momentos vulneráveis, momentos não muito legais, momentos de alguns desafios. Isso é claro, a nossa vida é assim. Nossa vida é feita de picos e vales, em tudo, mesmo que a gente goste da nossa profissão. Mas a satisfação é muito maior. Quando a gente está na jornada, no caminho que é o nosso caminho, aquilo que nos satisfaz, a gente enfrenta esses desafios de uma maneira mais fluida, mesmo que sejam grandes desafios. A gente precisa olhar para o nosso trabalho, como eu falei, como esse grande palco em que a gente vai se colocar. E talvez você ouvindo isso sinta um incômodo,
porque esse caminho, esse lugar que você está não é para você. E é o que eu sempre digo, porque eu sou fruto disso. Sempre é possível recalcular a rota. É necessário planejamento, é necessário fazer toda uma organização, talvez não seja tão rápido, mas é muito importante a gente entender que a gente merece ser feliz naquele lugar ou naquela atividade onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Ou talvez você me fale, não, Alice, eu gosto da minha profissão, eu gosto do que eu faço, eu tenho algumas questões talvez com as pessoas. E aí, talvez entre uma questão de comunicação, uma questão de limites, como eu costumo falar, de colocar os seus limites, ou talvez uma questão de trocar de lugar. Talvez você não precise trocar radicalmente de profissão como eu fiz. Talvez seja se adequar a uma outra cadeira dentro da instituição que você trabalha, dentro do negócio que você produz, que você trabalha, ou talvez em um outro lugar. Mas é muito importante a gente ter consciência de que o trabalho não tem que ser um fardo, não tem que nos adoecer. Às vezes a gente lida, como eu lidava lá atrás, né, nas instituições que eu passei, com pessoas que são muito tóxicas e elas fazem com que esse momento em que a gente está fique muito mais pesado, fique muito mais desesperador, talvez. Por isso a gente precisa ter consciência. Eu gosto do que eu faço? Ou não, eu quero transitar. Ou transitar de uma maneira linear ou pular realmente para algo novo. Ao longo dessa minha jornada como psicóloga e como mentora, eu tive a grata oportunidade, tenho ainda a grata oportunidade de trabalhar com mulheres que fizeram como eu, mudaram radicalmente ou que deram alguns pulinhos para alguns quadradinhos do lado, mas é muito legal, é muito lindo ver essa capacidade e que todas nós, que eu tive, que essas minhas atendidas tiveram e que você também tem. E uma delas que eu guardo muito a frase, a fala no final do nosso processo é: parece que eu seguia no trem da minha vida, só que eu estava no vagão errado. E com esse processo que a gente fez de transição de carreira, ela me falou, parece que eu desci, peguei o mesmo trem, mas entrei no vagão certo, que é o meu vagão. E talvez você precise olhar isso. Ou talvez entrar no vagão certo, fazendo essa metáfora com essa minha atendida, entrar no vagão certo, ou então reajustar, lapidar algumas questões que precisam ser ajustadas. Alice, mas eu não tenho promoção. Será que você não precisa se especializar um pouquinho mais? Ou, de novo, será que a tua postura com as pessoas não precisa mudar? O que eu quero que você entenda é que a gente não tem que ter no nosso trabalho uma jornada de infelicidade, de tristeza, de peso, porque isso afeta e é muito danoso para a nossa autoestima pessoal e profissional. E aí entra sempre naquilo que eu falo. Aí a gente adoece, a gente se sente incapaz, ou então, para fazer essa compensação, eu começo a fazer aquilo do eu mereço, sabe assim? Trabalho tanto, trabalho feito uma louca aqui, sofro pra caramba, então eu mereço. Eu mereço comer mais, eu mereço comprar mais, eu mereço entrar em tantas outras coisas que a conta não bate e só me prejudica, ok? Espero que você possa fazer esse exercício de colocar o seu trabalho, a sua profissão e a sua carreira no divã, sabendo que é sempre possível, sim, a gente ter e fazer algo que seja pleno para a gente, que mesmo com os desafios, a gente consegue lidar de maneira saudável, ok? Esse é o nosso Autoestima no Divã de hoje. Eu peço que você se inscreva no canal, caso você não tenha se inscrito, que você comente, coloque as suas sugestões, as suas críticas também e compartilhe com outras mulheres que precisam ter uma vida profissional mais saudável, além de uma autoestima mais plena. Um beijo e até o nosso próximo encontro.